A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, nessa live, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que trouxe vocês aqui para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário, e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41 e 42, Lucas 11, 41 e 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade, falar ao coração de todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam um alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Por no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todos os dias de madrugada, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro, e não pedindo, mas sim oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar, com base na Bíblia Sagrada, que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, sem contar as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de carta, as comunicações entre elas,
Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertante nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que vocês estiverem nos assistindo, vocês vão encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, que trouxe cada um de vocês aqui para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, nos conduzindo da melhor forma e melhor maneira. Vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e ao Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que todas as nossas orações são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui ao sorteio da oração. Oração de número 17. Vamos aqui na oração de número 17, que diz assim:
Senhor Deus, eu peço que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, nos libertando e nos purificando de todo espírito do mal, e que essa palavra que está sendo enviada agora para curar e para libertar desse mal, nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença de cada um de vocês. Agora eu peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24 para você poder estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par, também sairá com uma palavra para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos. Escolha aí o seu número de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao rebanho. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. 23, ímpar, e 24, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Pedro, com 3 capítulos. Livro de 2 Pedro, com 3 capítulos. Vamos aqui, 2 Pedro, 3 capítulos. Vamos aqui ao sorteio. Capítulo 1 do livro de 2 Pedro para os rebanhos de número 23 e rebanho de número 24 estarem meditando. 2 Pedro capítulo 1 contém 21 versículos, que diz assim: Deus nos chamou. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus o Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Salvador. Como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. 9, ímpar, e 10, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Apocalipse, 22 capítulos. Livro de Apocalipse com 22 capítulos. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas também conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade para poder te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus. Saiu Apocalipse capítulo 20. Para os rebanhos de número 9 e rebanho de número 10 estarem meditando. Capítulo 20 contém 15 versículos, que diz assim: a destruição de Satanás, nos versículos 8, 9 e 10. E sairá e enganará as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as untar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e secaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Não deixem de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo. Então não deixem de se inscrever ou nos seguir.
Rebanho de número 5, ímpar. E rebanho de número 6, par. 5, ímpar e 6, par. Vão estar aqui meditando no livro de Provérbios, 31 capítulos. Livro de Provérbios com 31 capítulos. Vamos aqui no livro de Provérbios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Vamos aqui. Provérbios, capítulo 21, para os rebanhos de número 5 e rebanho de número 6 estarem meditando. Contém 31 versículos, que diz assim nos versículos 21, 22 e 23. O que segue a justiça e a beneficência achará a vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade do poderoso e derruba a força da sua confiança. O que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma das angústias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Gratidão pela presença de todos. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. 17, ímpar e 18, par. Vão estar aqui meditando no livro de Lucas, com 24 capítulos. Livro de Lucas, com 24 capítulos. Mas antes de eu sortear o capítulo de Lucas, vamos aqui para uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês, que diz assim: Abençoados e abençoadas, eu saúdo a todos com a paz e graça do nosso Deus, o único Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quero comunicar a vocês todos que as igrejas virtuais, eu sou o apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, das 12 igrejas virtuais. Quero comunicar a todos vocês que nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil. Na verdade, estamos em todos os municípios do Brasil. E quero comunicar a vocês que em cada município do Brasil há um deputado federal e um senador. Um deputado federal e um senador. Então, quero comunicar a vocês que vocês dão uma olhada aí no município de vocês, quem é o deputado federal de vocês aí, quem é o senador aí, porque nós estamos em contato com todos os deputados federais do Brasil e todos os senadores do Brasil. Nós estamos em contato com todos eles. Então você peça a ele para poder pedir a nossa igreja aí no seu município. Não deixe não, porque nós vamos levar um desenvolvimento social, financeiro e espiritual. Financeiro, você vai ganhar de 2% a 100% do seu orçamento financeiro. Então você vai ganhar de 2% a 100% do seu custo financeiro. Você vai receber conosco. Então, peça uma igreja nossa aí, que é novidade, e a nossa igreja está indo para poder juntar todos, não é para separar, para juntar todas as igrejas. O Senhor Jesus falou, quem não ajunta, espalha, o reino dividido não prospera. Vamos para poder juntar todos. Peça uma igreja nossa aí, a igreja, as 2 igrejas virtuais, peça uma igreja física aí, e nós vamos chegar aí levando esse desenvolvimento social, tá bom? Acabar com a fome e que as pessoas tenham uma boa alimentação, porque boa alimentação é saúde para todos, tá bom? Tamo junto, fica na paz e graça do Senhor Jesus mais uma vez. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade. Saiu agora o livro de Lucas, agora vamos ao capítulo para os rebanhos de número 17 e rebanho de número 18 estarem meditando. Lucas, capítulo 16, para os rebanhos de número 17 e 18 estarem meditando. Que diz assim no capítulo 16, que contém 31 versículos, que diz assim: parábola do rico e Lázaro. Nos versículos 20, 21 e 22 diz assim: havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho.
Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. 3, ímpar e 4, par. Vão estar aqui meditando no livro de Juízes, com 21 capítulos. Livro de Juízes, com 21 capítulos. Vamos aqui no livro de Juízes, capítulo 17. Juízes, capítulo 17, para os rebanhos de número 3 e rebanho de número 4 estarem meditando. Capítulo 17 contém apenas 13 versículos, que diz assim, fala sobre o sacerdócio particular de Mica. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim: porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu aos ouvires, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição, que ficaram em casa de Mica. E teve este homem Mica uma casa de deuses, e fez uma estola sacerdotal e terafins, e consagrou um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. 13, ímpar e 14, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. 2 Coríntios com 13 capítulos. Vamos aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, para os rebanhos de número 13 e rebanho de número 14 estarem meditando. 2 Coríntios, capítulo 1, contém 24 versículos, que diz assim: que Deus é nosso consolador. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora estarei apresentando para vocês o nosso recado, que diz assim: muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes, independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas capítulo 6, no versículo 38, diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região, para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora estarei apresentando para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo. De momento algum nós estamos pedindo, e sim oferecendo, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras da Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento
da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Estarei apresentando para vocês a denúncia de número 61, que diz assim: as denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo, e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber o prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que todas as nossas orações são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 5. Vamos aqui na oração de número 5, que diz assim: Senhor Deus, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço que haja a paz, a graça e a alegria do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo, e chega a tua santa paz. Essas palavras, todas elas vão se cumprir, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então escolha aí o seu número de 1 a 24 para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora o rebanho de número 15 ímpar e rebanho de número 16 par. 15 ímpar e 16 par. Vão estar aqui meditando no livro de... Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao livro. Livro de Obadias, que contém apenas um capítulo. Obadias com apenas um capítulo. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Obadias contém 21 versículos, que fala sobre a destruição de Edom. Nos versículos 11, 12 e 13 diz assim: no dia em que o confrontaste, no dia em que estranhos levaram cativo seu exército, e os estrangeiros entravam pelas suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu eras também como um deles. Mas tu não devias olhar com prazer para o dia de teu irmão, no dia do seu infortúnio, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. 7 ímpar e 8 par. Vão estar aqui meditando no livro de Hebreus, com 13 capítulos. Livro de Hebreus, com 13 capítulos. Vamos aqui no livro de Hebreus, com 13 capítulos.
Capítulo 13 do livro de Hebreus para os rebanhos de número 7 e rebanho de número 8 estarem meditando. Hebreus capítulo 13 contém 25 versículos, que diz assim: exortações finais. Nos versículos 4, 5 e 6 diz assim: venerado seja entre todo o matrimônio e o leito sem mácula, porém os que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Sejam vosso costume sem avareza, contendo-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. 21, ímpar, e 22, par. Vão estar aqui meditando no livro de Livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares, que contém 8 capítulos. Capítulo 5 do livro de Cantares para os rebanhos de número 21 e rebanho de número 22 estarem meditando. Cantares, capítulo 5, contém 16 versículos, que diz assim nos versículos 2, 3 e 4. Eu dormia, mas o meu coração velava, e ouço a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã, meu amor, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha roupa, como as tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O meu amado pôs a sua mão pela fresta da porta, e o meu coração estremeceu por amor dele. Glórias ao nosso Senhor Deus. O livro dos apaixonados. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. 11, ímpar, e 12, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Primeira Crônicas, com 29 capítulos. Livro de Primeira Crônicas, com 29 capítulos. Capítulo 8 do livro de Primeira Crônicas para os rebanhos de número 11 e rebanho de número 12 estarem meditando. Primeira Crônicas, capítulo 8, que contém 40 versículos, que diz assim: fala sobre a tribo de Benjamim. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: e Benjamim gerou a Bela, seu primogênito, a Asbel, o segundo, e a Ará, o terceiro, e a Noá, o quarto, e Rafa, o quinto. E Bela teve estes filhos, Adar, Gera e Abiúde. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. 19, ímpar, e 20, par. Vão estar aqui meditando no livro de Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo, que contém 40 capítulos. Vamos aqui no livro de Êxodo, capítulo 26 do livro de Êxodo para os rebanhos de número 19 e rebanho de número 20 estarem meditando. Êxodo, capítulo 26, que contém 37 versículos, que fala sobre as cortinas do templo. Nos versículos 1, 2 e 3. O tabernáculo farás de 10 cortinas, de linho fino, torcido, azul púrpura e carmesim. Com querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de
uma cortina de 4 côvados. Todas essas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. 1 ímpar e 2 par. Vamos estar aqui meditando no livro de Ageu, 2 capítulos. Livro de Ageu, com 2 capítulos. Vamos aqui no livro de Ageu, com 2 capítulos. Capítulo 1 do livro de Ageu, para os rebanhos de número 1 e rebanho de número 2 estarem meditando. Ageu, capítulo 1, contém 15 versículos, que diz assim: fala sobre a negligência na reconstrução do templo. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não vem ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração, para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 9. Vamos aqui na oração de número 9, que diz assim: Senhor Deus, haja o poder dessa palavra que está sendo enviada agora, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, para todo aquele que estiver debaixo de opressão. Sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse local de trabalho e sai desse veículo, e toda a palavra irá se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Agora eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, estando aqui para poder te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Saiu agora o livro de Tiago com 5 capítulos. Tiago com 5 capítulos. Vamos aqui ao livro de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, que contém 18 versículos, que diz assim: as atitudes revelam a pessoa. Nos versículos 14, 15 e 16. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintas contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja ou espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Escolha o seu número de 1 a 24 para no final dessa nossa live o Espírito Santo está falando ao seu coração. Saiu agora o livro de Gálatas, que contém 6 capítulos. Livro de Gálatas com 6 capítulos. Capítulo 4 do livro de Gálatas. Vamos aqui no capítulo 4 do livro de Gálatas, que contém 31 versículos, que fala sobre os filhos da promessa. Nos versículos 23, 24 e 25 diz assim: todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende, por alegoria, que estas são as duas alianças, uma do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe por
pois é escrava com seus filhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Reis com 22 capítulos. 1 Reis com 22 capítulos. Capítulo 16 do livro de 1 Reis. Capítulo 16 do livro de 1 Reis. Vamos aqui, 1 Reis, capítulo 16. Que contém 34 versículos, que diz assim: o reinado de Zírim de 7 dias. Nos versículos 17, 18 e 19. E subiu Onri e todo Israel com ele, de Gibeton, e cercaram a Tirza. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, foi ao paço da casa do rei e queimou-a sobre si e morreu, por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no pecado que ele cometera, fazendo Israel pecar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. 2 Crônicas, 36 capítulos. Capítulo 6 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 6 do livro de 2 Crônicas. Vamos aqui, 2 Crônicas, capítulo 6, que contém 42 versículos, que diz assim, fala sobre a oração de Salomão, nos versículos 14, 15 e 16. E disse, ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, que guardas a aliança e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o seu coração, que guardastes ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste hoje, porque tu, pela tua boca, o disseste, e pela tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor Deus de Israel, guarda ao teu servo Davi, meu pai, o que falaste, dizendo, nunca homem algum será contado de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel, tão somente que teus filhos guardem seu caminho, guardando na minha lei, como tu andaste diante de mim. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Eclesiastes, 12 capítulos. Eclesiastes, capítulo 9. Eclesiastes, capítulo 9. Vamos aqui no livro capítulo 9, que contém 18 versículos, que fala assim, fala sobre diversos conselhos para o povo. Nos versículos 3, 4 e 5. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo, também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade e há desvários no seu coração, enquanto vivem e depois se vão aos mortos. Ora, para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles mais salário, e já não haverá lembrança deles. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Josué, 24 capítulos. Josué com 24 capítulos. Josué, capítulo 19. Josué, capítulo 19. Vamos aqui no capítulo 19 do livro de Josué, que contém 51 versículos,
que fala sobre a herança de Naphtali, nos versículos 32, 33 e 34. E saiu a sexta sorte para os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, e foi o seu limite desde Elefe, e desde Alon, em Zananim, Adami, naquele Jabineel, até Lacum, terminando do Jordão, e volta a este limite pelo ocidente a Asnote, Tabor, e dali passa o Coque, e chega a Zebulon, ao sul, a Aser, ao oriente, e a Judá, pelo Jordão, ao nascente do sol. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Jonas, 4 capítulos. Jonas, 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Jonas, com 4 capítulos. Capítulo 3 do livro de Jonas. Jonas, capítulo 3, contém 10 versículos, que diz assim: a conversão de Nínive. Nos versículos 1, 2 e 3. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega sobre ela, prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Esther, 10 capítulos. Esther, com 10 capítulos. Esther, capítulo 6. Vamos aqui no livro de Esther, capítulo 6, que contém 14 versículos, que diz assim: Mardoqueu é honrado e Amã é humilhado. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 eunucos do rei, da guarda da porta, que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e magnificência se deu por isso a Mardoqueu. E os servos do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Amós, 9 capítulos. Amós, com 9 capítulos. Vamos aqui no livro de Amós, com 9 capítulos. Amós, capítulo 8. Livro de Amós, capítulo 8, que contém 14 versículos, que diz assim: fome da palavra de Deus, nos versículos 12, 13 e 14. E irão errantes de um mar até o outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram pela culpa de Samaria, dizendo: vive o teu Deus, ó Dan, e vive o caminho de Berseba. Esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Judas, 1 capítulo. Judas, com 1 capítulo. Vamos aqui no livro de Judas, com apenas 1 capítulo, que contém 25 versículos, que diz assim: advertências e conselhos para os discípulos, nos versículos 17, 18 e 19. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus o Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Esses são os que causam divisões,
os sensuais que não têm o Espírito, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Gênesis, 50 capítulos. Vamos aqui no livro de Gênesis, capítulo 47. Gênesis, capítulo 47. Gênesis 47, que contém 31 versículos, que diz assim: José como governador do Egito, nos versículos 14, 15 e 16. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. Assim José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dai-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: dai o vosso gado, e eu vô-lo darei por vosso gado, se faltar o dinheiro. Glórias a nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Livro de 1 João, 5 capítulos. 1 João com 5 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. 1 João com 5 capítulos. Capítulo 5 do livro de 1 João. 1 João, capítulo 5, contém 21 versículos, que diz assim, fala sobre recomendações finais para os discípulos de João. Nos versículos 19, 20 e 21, diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus o Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma denúncia que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, que diz assim na denúncia de número 93. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a essas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Nessa passagem de Apocalipse, capítulo 22, o Senhor Jesus testifica que quem acrescentar, adulterar ou omitir qualquer parte das escrituras da Bíblia Sagrada, não só vai receber pragas e maldições nessa vida, como também vai perder a salvação e a vida eterna livre. E se o seu líder provar para nós na Bíblia Sagrada que o segmento religioso de fé que ele está te guiando não está adulterando, acrescentando e nem omitindo nada do que está escrito na Bíblia Sagrada, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Essa é a denúncia de número 93, dentre as mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 54 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos.
pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Agora vamos aqui para a revelação dessas nossas denúncias, que diz assim: essas denúncias te trazem o mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus o Cristo. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí e escolher o número de 1 a 24, fazer a sua pergunta mentalmente para agora o Espírito Santo de verdade está falando ao seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 1. Número 23, Apocalipse, capítulo 20. Número 2, Provérbios, capítulo 21. Número 13, Lucas, capítulo 16. Número 9, Juízes, capítulo 17. Número 20, 2 Coríntios, capítulo 1. Número 4, Obadias, capítulo 1. Número 22, Hebreus, capítulo 13. Número 14, Cantares, capítulo 5. Número 24, 1 Crônicas, capítulo 8. Número 21, Êxodo, capítulo 26. Número 12, Ageu, capítulo 1. Número 12, Ageu, capítulo 1. Número 5, Tiago, capítulo 3. Número 17, Gálatas, capítulo 4. Número 10, 1 Reis, capítulo 16. Número 16, 2 Crônicas, capítulo 6. Número 7, Eclesiastes, capítulo 9. Número 8, Josué, capítulo 19. Número 15, Jonas, capítulo 3. Número 18, Esther, capítulo 6. Número 11, Amós, capítulo 8. Número 19, Judas, capítulo 1. Número 6, Gênesis, capítulo 47. Número 3, 1 João, capítulo 5. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui para os nossos recados finais, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito ou membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando, e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @ a IG 1318 37 300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @ Igrejas Benditas. Para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus, o Cristo, em sua vida e ser edificado, liberto, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais
e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministério e canais parceiros. E a nossa igreja também, @avivamento24AD. Glórias ao nosso Senhor Deus, e assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade, que trouxe cada um de vocês para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém. E em Colossenses capítulo 2, versículo 5, está escrito assim: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Vocês podem ter a certeza absoluta que mesmo que não estejamos junto com vocês fisicamente, corporalmente, mas estamos juntos em um só espírito, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E aguardo vocês na nossa próxima live, às 18h07. Lives de segunda a sexta. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, nosso único Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus, o Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém.